alto, né, sobre os lipídios. Então, o que é lipídio? Lipídio é óleo ou gordura, tá? O lipídio, ele é um composto orgânico. Por que ele é orgânico? Porque os seres vivos conseguem produzir lipídios. Então, por exemplo, as plantas, se eu pensar assim, soja, a soja, ela produz um lipídio, tanto que a gente faz o óleo, né? E, assim, grande parte das pessoas se alimentam, fazem comida com óleo de soja. Então, a semente dela, da planta lá da soja, produz um óleo, uma secreção oleosa. A mesma coisa a gente vê no amendoim, né? Então, tem várias sementes, se a gente aperta ela, a gente sente um óleozinho. Por exemplo, mamona, né? A mamona é uma sementezinha lá que se a gente apertar ela nos dedos assim, a gente sente um óleozinho. Tanto que dela é produzido o que a gente fala de óleo de rícino, ou azeite de mamona, ou óleo de rícino, tá? Então, tem vários tipos de lipídios que são produzidos pelos seres vivos. A gente falou aí do vegetal, mas, por exemplo, tem um lipídio que é produzido pelos animais. Então, por exemplo, quando se mata um porco, por exemplo, a gente retira dele uma banha, né? E geralmente ele não está comendo coisa gordurosa. A gente dá para os porcos restos de comida, ração. Então não é uma coisa tão gordurosa para ele ter tanta gordura assim, né? O corpo dele produz. O nosso corpo, nós também produzimos, né? Lipídios. A gente também produz gordura. Então a gente tem uma gordura abaixo da nossa pele, que é o normal. Então, todos nós, mesmo a pessoa sendo muito magra, ela tem essa gordura. E, por exemplo, só para a gente ter uma noção, né, existe na estética um processo que os médicos fazem, né, que é a lipoaspiração, que é tirar essa gordura. Só que ele não pode, o médico não pode tirar toda a gordura da pessoa, senão a pessoa morre. Então, todo mundo tem uma quantidade de gordura debaixo da pele, que é como se fosse uma proteção para o seu organismo. Tá? É claro que se eu tiver o excesso, né, aí esse excesso já não é tão bom, mas todo mundo tem esse lipídio. E aí, quem produz esse lipídio? O meu corpo. Né? A gente até comentou na outra aula que a nossa pele, né, ela produz uma secreção oleosa, né? Então, essa secreção oleosa que dá o aspecto oleoso, que fica o rosto brilhando ali, né, é um lipídio. A cera, né, que o nosso ouvido produz, também é um tipo de lipídio. Tá? Então, o lipídio está muito presente no nosso dia a dia. A gente pensa que lipídio é uma coisa lá, fritura, uma coisa gordurosa só, mas ele está muito presente, né? Envolvendo os nossos órgãos também tem lipídio. Claro que tem um lipídio que são ruins, mas tem lipídios que são bons. Tá? A gente vai ver que até na célula nervosa existe lipídio nela também. Bom, então aqui a gente parou, a gente até só viu esse slide na outra aula, né, que era falando dos alimentos. Então, tem aqui, igual a gente comentou na outra aula, o salmão, que é um tipo de peixe, que ele é rico em ômega 3, que é um tipo de lipídio extremamente saudável. Ele tem ômega 3, ômega 6, tá? Tem lá o azeite, o óleo, né? Então, o óleo, por exemplo, de soja, de girassol, canola, de milho, até do milho se extrai óleo. Né? Então, o milho também tem uma parte, além do amido, ele também tem uma parte de gordura, de lipídio. Né? O chocolate, que ele também tem o chocolate em si, ele é riquíssimo em manteiga de cacau, que é uma gordura vegetal. Então, ó, tem a parte do chocolate mesmo, né? E tem a parte de manteiga do cacau. Tá? Quanto mais, por exemplo, a gente vê lá, chocolate a 50%, 70%, 30%. Então, esses restantes, por exemplo, quando eu falo 30%, então quer dizer que 70% é manteiga de cacau e 30% é que é chocolate. Quando eu pego um chocolate 50%, então ele tem 50% do chocolate mesmo, e o restante, os outros 50%, é manteiga de cacau. Por exemplo, se eu pensar o chocolate branco, ele é só feito de gordura, só lipídio, ele é só manteiga de cacau. Tá? Ele não tem a parte boa do chocolate. Tá? Se eu pensar, então, chocolate 70%, ele só tem 25%, aliás, só tem 30% de manteiga de cacau. O 70% é puro de chocolate mesmo. Tá? As castanhas, né, o amendoim, as nozes, o abacate, são alimentos ricos em lipídios também. Tá? Então, o lipídio, o que eles são? Né? Os lipídios são compostos orgânicos, tá? Formados por ácidos graxos e glicerol. Ácido graxo e glicerol é o nome químico, né, das gorduras. Pode falar.
Desculpa te interromper, porque a gente entrou no horário errado, tipo, mais ou menos na metade da sala, sabe? Aí tem como a senhora dar uma voltada rapidinho, assim, só para... Ah, tá. Não, tranquilo, então. Então, ó, Eu vou só mas o que eu pegar... falei... Tá, beleza. Então, ó, só recapitulando, então, para vocês que chegaram um pouquinho depois, que os lipídios, eles são compostos orgânicos, e toda vez que a gente falar composto orgânico, está relacionado a que é um composto, uma substância que os seres vivos conseguem produzir. Então, tanto planta quanto animais conseguem fabricar lipídio, tá? Por exemplo, a gente tem lipídio em várias partes do nosso corpo e a gente fabrica ele sem a gente estar ingerindo, sem estar comendo algo gorduroso. Então, por exemplo, é o porco e a vaca, né, professora? Como assim? Não entendi. A vaca, o quê? A vaca e o porco, eles produzem lipídio, manteiga. Sim. Uhum. E aí, para você ver, o que ela come? Ela se alimenta de capim, ela se alimenta de sal, né? E tem lá alguns ração, mas todo esse alimento que é dado para ela, né, é pobre em lipídio. Só para a gente ver, por exemplo, vamos imaginar só a questão do leite dela. Olha só, aquela nata que fica em cima do leite é pura gordura, né? É o puro lipídio. Tá? E ela come gordura? Não, o corpo dela é que fabrica. Né? Se a gente mata ali também, por exemplo, tem pedaços, tem carnes, né, que tem uma gordura ali bem grande ali, né? A gente vai comprar determinado peça. Picanha. Tem uma cupim também, né? Não sei, eu acho que todo mundo já deve ter visto cupim. Você vê até quando ele tá cru mesmo, ele tem um monte de coisa branca ao redor, né, da carne ali, tem as fibrinhas da carne e um monte de coisinha branca que é só gordura, né? Então, aquela gordura é produzida pelo próprio corpo do animal. E olha que ele não está ingerindo, por exemplo, a gente ainda ingere muita coisa gordurosa, né? A gente está comendo todos esses alimentos que estão na imagem, a gente come muita fritura, né? A gente come muito alimento que é gorduroso. Agora, imagina ela. E aí é por isso que não come nada, né? E ela produz ainda essa gordura, mas agora o nosso caso, da gente ingerir muita gordura, isso pode se tornar também nocivo para a gente. Porque aí, por exemplo, essa gordura ela pode ficar obstruindo a passagem do sangue nos vasos sanguíneos, porque pode acumular nos vasos sanguíneos. Ou, por exemplo, tem pessoas que acumulam gordura no fígado, e aí isso causa também um problema de saúde também sério, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o meu corpo sozinho já produz. Igual eu conheço uma criança que ela tem um problema de saúde que ela produz colesterol e essa criança vive de dieta. Tipo assim, ela não come nada que tem lipídio e o colesterol do menino é sempre alto, porque o corpo dele, mas isso é por um defeito, né? Um problema que ele tem de nascença mesmo, genético. E ele produz muito colesterol. Então, mesmo sem comer nada, ele produz uma quantidade enorme de colesterol. Né? Mas, assim, claro que isso não é o normal, tá? Pode falar. Professora, eu posso falar rapidinho? Pode. A senhora pode dar, depois a senhora dessa matéria, a senhora pode dar uma revisada bem breve do que vai cair na Tá. sua Sim. prova? Aham. Sim. Até quando, vamos fazer assim, quando tiver faltando uns 15 minutinhos para a gente, porque talvez eu não consiga terminar tudo, uns 15 minutinhos vocês me lembram para mim revisar, tá? Tá Que bom, aí, então. Eu vou lembrar. Então tá. Então, ó, então o lipídio é o quê? Lipídios são compostos orgânicos que a gente pode chamá-los de ácidos graxos ou glicerol. Mas não preocupa com esse nome, não, tá? Ácido graxo ou glicerol, que são nomes químicos, tá? Agora, uma coisa que é importante a gente saber é que o lipídio ele tem baixa solubilidade em água. O que é isso? O lipídio é insolúvel em água. O que significa isso? O lipídio não dissolve na água. Então, eu pego lá uma colherzinha de óleo, coloquei em 1 litro d'água, por mais que eu mexa ali o dia inteiro, aquela colherzinha de óleo num litro d'água não vai ser dissolvida. Então, os lipídios, eles são insolúveis na água. Então, quando fala baixa solubilidade, quer dizer que ele não dissolve praticamente nada na água, tá? Então, o lipídio, ele geralmente é o próprio organismo que vai produzir. É claro que, por exemplo, na nossa alimentação, se eu ingerir, eu vou comer muito bacon, vou comer gosto muito de cupim, de picanha, gordura da carne. Se eu comer muita gordura, eu acrescento também muito lipídio no meu organismo. Mas o meu corpo sozinho já dá conta de produzir o tanto de lipídio que eu preciso.
É claro que tem lipídios em determinados alimentos que são só benéficos, não fazem mal. Então, por exemplo, igual a gente citou no comecinho lá, no abacate, né, nas castanhas, no peixe, né, tem um lipídio que é super saudável, que não faz mal de jeito nenhum para o nosso organismo. E a gente pode estar ingerindo tranquilamente. Tá? Bom, os exemplos de lipídio, pode falar. Eu acho que eu devo perder minha dieta, porque nem se comer isso aí, eu preciso de chocolate. Como? Não entendi. Está muito. Fala mais alto um pouquinho para mim, por favor. Vendo essa aula aqui, eu acho que eu tenho que rever minha alimentação, porque eu acho que eu estou comendo muito lipídio. É até bom a gente, né, rever um pouquinho a nossa alimentação. Porque, por exemplo, agora, se você for pensar agora na idade que você tem, você não vai sentir efeito nenhum ainda, né? Apesar que alguns jovens já têm algum efeito, dependendo da alimentação ruim. Tem alguns jovens que já têm o colesterol muito alto, tem alguns jovens que já têm uma predisposição a diabetes, né? E tudo isso a gente tem que rever na nossa alimentação, né? Então, por exemplo, é muito bom a gente comer coisas gordurosas, fritura, um pastel, que delícia. É muito bom a gente comer um doce, né? Pensa, leite condensado. Eu tenho um rapaz aqui em casa que ele é apaixonado em leite condensado. Mas, assim, a gente tem que controlar isso também e dar preferência a alimentos mais saudáveis, né? As frutas, as verduras, né? Pensando na nossa saúde. E outra coisa, mesmo se isso não fizer um efeito agora, de imediato, isso vai acumulando no seu corpo e daqui, quando você tiver uns 30 anos, você já tem várias doenças por causa de uma alimentação ruim, né? Então, é bom a gente estar repensando a nossa alimentação, tá? Alguém queria comentar alguma coisa? Parece que uma pessoa ia comentando. Eu como fruta, só que o problema é que eu como ela com leite condensado. Com leite condensado, né? Aí já é. Tá vendo? E assim, é até a gente adaptar o nosso paladar. Porque, por exemplo, é muito bom, tipo, leite condensado, eu gosto também, né? Quem não gosta? É muito difícil alguém que não goste. Mas, assim, a gente tem que ir começando a tirando, pelo menos ir reduzindo, tentando reduzir, para a gente ir tentando adaptar o nosso paladar, né? Porque o paladar da gente, quanto mais você come, mais você quer, né? Pelo menos, eu sou assim. Mas a gente tem que tentar ir adaptando e colocando as coisas que são mais saudáveis. Então, por exemplo, as frutas, elas têm um açúcar, mas se a gente for colocar, quando a gente coloca, por exemplo, leite condensado, você acha que o doce que tem ali é mais só do leite condensado, né? Mas, assim, se você for começando a cortar, você vai começando a sentir o sabor dela também. Né? Bom, então, quando a gente falar de exemplos de lipídio aqui, a gente tem vários alimentos, né, que têm uma quantidade de lipídio bem alta. Então, leite integral, né? O leite desnatado, o nome, desnatado, tipo, é como se ele tivesse tirado a nata dele. A nata do leite é a parte gordurosa do leite, tá? Então, por isso que é chamado de leite desnatado. É como faz um processo que vai retirar aquela gordura, que é onde está a nata. Tanto que a nata é utilizada para fazer a manteiga de leite, é feito só de nata, né? Então, leite integral, ele é riquíssimo em lipídio. Ovos, né? A gema do ovo também tem muito lipídio. Castanha de caju também tem. As castanhas, em geral, todas têm, né? O azeite, carne com gordura. Então, esses são exemplos de alimentos que estão, assim, ricos em lipídio. Então, o lipídio, a gente tem as gorduras saturadas, que pode ser encontrada, que são de origem vegetal, né? E elas podem ser encontradas aí nas amêndoas, no coco, cacau, azeite de dendê, tá? Então, essa gordura saturada, geralmente ela é de origem vegetal, tá? Tem também os lipídios que são monoinsaturados. Então, eles são lipídios melhores para a nossa saúde, né? Então, eles são os azeites, né, em geral, o azeite de oliva. Então, por exemplo, azeite de oliva é feito da onde? Da azeitona. A azeitona também é rica em lipídio. Canola, girassol, tá? Tem também os poliinsaturados, que também que possuem quantidade de ômega 3, né? Aí entra linhaça, atum, salmão, que também são gorduras boas, tá? E a gente também tem aquelas gorduras, como a manteiga, margarina, né, que tem 83%, né, de gordura ali. Tem os embutidos, que é cerca de 60%. Tem as carnes gordurosas, tem 30% de gordura.
Os queijos fermentados, né, de 15% a 30% de gordura. O queijo, quanto mais amarelinho ele fica, mais gordura ele tem. Tá? O creme de leite, que tem de 15% a 35% de gordura. Tá? Então, são os exemplos de alimentos assim, que têm quantidade de gordura. Né? Então, as castanhas, as nozes, em geral, todas têm uma quantidade de gordura, né, consideravelmente alta. Né? Das frutas, a fruta que mais tem gordura é o abacate. E a gente tem aí a questão do óleo, dos azeites, que são tipos de lipídio. Bom, função do lipídio. Para que o lipídio serve, né? Quais são as funções dele? Aqui, a gente colocou uma função de digestão. Como assim digestão? O nosso próprio corpo, né? Mas isso é o que o nosso corpo produz, não é o que eu vou comer. O nosso próprio corpo, lá no nosso pâncreas, tá? A gente produz um líquido, né, que é como se fosse um detergente. Ele é à base de gordura. Até para a gente lembrar, todo sabão que é produzido, até o próprio detergente, ele é feito com gordura, tá? E ele serve para tirar gordura. Então, o nosso pâncreas é como se ele produzisse um sabãozinho, um detergentezinho, para quebrar as gorduras. Então, a gente produz, nosso corpo, no sistema digestório, a gente produz uma substância que tem a função de digestão, tá? Que auxilia a digestão dos lipídios. Então, a gente tem lá os sais biliares, né? No pâncreas, a gente produz esses sais biliares, que ele é como se fosse um sabão, um detergente, e ele fica guardado na vesícula biliar, e toda vez que eu vou ingerir gordura, esse sal biliar é jogado na gordura e ele quebra a gordura e consegue digerir. Tá? Então, as gorduras são digeridas lá no intestino delgado, onde a vesícula biliar está conectada com ele e ela joga essa substância. Aí, por exemplo, a vesícula biliar ela não fabrica isso. Quem fabrica é o pâncreas. Então, esses sais biliares, quem fabrica vai ser o pâncreas. A vesícula biliar só armazena isso. Tá? Então, por isso que quem tem problemas na vesícula e retira a vesícula, então tem muita gente, eu acho que todo mundo deve conhecer alguém, né, que já teve algum problema na vesícula e retirou a vesícula, teve pedra na vesícula, alguma coisa assim. Essa pedra na vesícula seria o quê? Esses sais biliares, ele, pela má alimentação, ele vai acumular um excesso ali, ele vai virar cálculo, tá? Vai virar uma pedra. Isso causa muita dor, causa cólicas mesmo, dói bastante. E aí tem vezes que tem que retirar a vesícula. E aí a vesícula era só como se fosse uma bolsa que guardava os sais biliares. Se eu não tenho essa bolsa, eu tenho que fazer, o médico vai fazer um canalzinho direto do seu pâncreas até o intestino delgado para ele jogar esse líquido digestivo, tá? E aí isso, assim, fica ruim porque você não pode comer muita coisa gordurosa mais. Então você tem que ter uma alimentação bem mais saudável depois que retira a vesícula, porque senão vai dificultar muito a sua digestão, tá? Bom, outra coisa que os lipídios são importantes, além de auxiliar na digestão, né? Eles são importantes na produção de hormônio. Tá? Então, uma outra função do lipídio é produzir hormônio. Qual hormônio? Os hormônios sexuais. Então, a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, o que é isso? A testosterona, né, a gente acabou de falar, é o hormônio sexual masculino, é o que dá a característica masculina. É o que faz os meninos parecerem meninos, certo? Então, o que faz o menino desenvolver pelo no rosto, o que faz o menino desenvolver aqui, né, um anel da faringe. Então, vocês vão olhar no meu pescoço, não tem esse gogó. Agora, os meninos têm um anel que começa a desenvolver, né? É o que faz o testículo, o pênis crescer. É o que faz o menino ter interesse sexual, né? Então, sem isso, o menino não teria, por exemplo, uma ereção, né? Então, o que faz isso é o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. E para o corpo do homem fabricar esse hormônio, ele precisa de lipídio. Então, o homem fabrica o lipídio e esse lipídio é usado como um ingrediente para a fabricação da testosterona. Na mesma coisa na mulher. A mulher tem lá estrógeno e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. Eles também são produzidos tendo como base o lipídio. Então, o lipídio é como se fosse um ingrediente para fabricar aquele hormônio. É igual eu falar, para fazer bolo tem que ter farinha de trigo. Então, para fazer o hormônio sexual, tem que ter lipídio também. Ele é como se fosse um ingrediente, tá? Bom, outra função aí, além da função hormonal, né,
que é os esteroides aí, que é o testosterona, progesterona, né, o estradiol, que são os hormônios aí, a gente tem o lipídio como função energética. Como assim função energética? A gente falou na outra aula que o carboidrato, ele fornece energia para o nosso corpo. O lipídio também fornece energia. Tá? Até questão de saciez, o lipídio te dá mais. Tipo assim, quando eu como uma coisa gordurosa, eu me sinto mais cheia por mais tempo. Tá? Então eu sinto, nossa, tô cheia, não quero comer mais. O carboidrato não é tanto assim. Você come um pão, é só um momentinho ali, você sente cheia, logo passa. Bom, por quê? O lipídio, ele é muito mais calórico do que o carboidrato. Fala-se o seguinte, que 1 grama de carboidrato, por exemplo, 1 grama de pão que você comer, ele te dá 4 quilocalorias. É o que te fornece de energia aí. 1 grama de lipídio, ele te dá 9 quilocalorias. Então, o lipídio, ele é mais que o dobro do que o carboidrato em calorias. Ele te fornece mais energia e ele é muito mais calórico, né? Então, ele vai te engordar até muito mais, né? Então, ele é bem mais calórico, fornece muito mais energia do que um carboidrato. Só que a gente tem que ver que ele também não é tão saudável, dependendo do tipo de lipídio que você vai comer. Tem lipídios que são saudáveis, igual que está no abacate, no azeite, nas castanhas. Mas tem lipídio que não. E mesmo se eu comer o abacate ou uma castanha, né, eu tenho que comer com moderação. Então, eu não posso comer, comprou um saco de castanha, eu vou comer tudo. É 1 quilo, eu vou comer tudo. Não. Fala-se que o ideal de você ingerir de castanha, né, no dia seria 3. Tá? Porque mais do que isso, a quantidade de lipídio já seria prejudicial para o seu corpo. Tá? Bom, então, outra função dele, além de ser de auxiliar na digestão, de auxiliar na produção de hormônios, é a função energética. Então, ele produz energia para o nosso corpo também. Tá? Outra função do lipídio é que ele auxilia na absorção de algumas vitaminas. Então, tem vitaminas que elas são lipossolúveis, tá? Que elas são absorvidas na presença do lipídio, na presença de gorduras. Aí, essas vitaminas é a vitamina A, D, E e K. Para me lembrar, eu lembro de que eu coloco elas em ordem diferente. Eu coloco ela aqui como se fosse assim, ó, queda, tá? Porque aí você lembra o nome delas. Então, essas são as lipossolúveis. Vitamina K, E, D e A. Então, essas, para você absorver, você precisa de uma gordura. Então, para a gente ver o tanto que os lipídios são importantes no nosso corpo. Não pode faltar. Eu não posso ingerir em excesso, mas ele não pode faltar. Né? Na verdade, o meu corpo produz e alguns lipídios eu posso estar ingerindo, que é o que está em frutos, em castanhas, tá? No azeite, no peixe, né? Mas nas carnes gordurosas já não é bom a gente estar ingerindo. Tá? Outra função do lipídio é impermeabilizante. Quando a gente fala impermeabilizante, né, a gente vai ver essa imagem aqui, que vai descrever melhor isso para nós. Por exemplo, a couve. A folha da couve, quando a gente vai tentar lavá-la, a gente coloca a folha debaixo da torneira ali, com a torneira ligada, a água parece que bate na folha, mas não penetra na folha, né? Fica essas gotinhas aí. Por quê? Porque a folha da couve, ela tem uma gordura chamada de cera, um tipo de cera, que é uma gordura, que serve para impermeabilizar aquela folha, para evitar que essa folha perque água para o ambiente. Então, é como se essa cera protegesse a folha, então está muito calor, e aí para que ela não perque água para o ambiente, para ela não murchar. A mesma coisa as frutas. Então, a maçã também, quando você vai lavar, você vê que ela também fica essas gotinhas de água, até a gente até esfrega, né? As gotinhas ali parece que não adere ali, não limpa direito. E é por quê? Porque ela tem uma cera envolvendo a fruta, para evitar que ela perque água para o ambiente. Então, o lipídio está ali também funcionando como impermeabilizante. Um que eu poderia ter colocado aqui, mas eu esqueci de colocar a imagem, e que eu me lembrei agora, é das aves. As aves, elas também usam lipídio como impermeabilizante. Como assim? As aves, ela tem toda pato, galinha, todas as aves, ela tem a cauda. E na região da cauda, elas têm uma glândulazinha chamada uropígia. Essa glândula produz um óleo. E aí, por exemplo, eu acho que todo mundo já viu uma galinha ou um pato ir bicando, né, nas penas da cauda e depois passando com o bico, né, uma coisinha nas outras penas.
Quando ela bica ali na cauda, ela está pegando com o bico dela, né, essa secreção oleosa. E aí depois ela passa isso nas penas para impermeabilizar. Para quê? Para quando o pato entrar na água, ele mergulhar na água, ele sai da água e ele não está com as penas encharcadas. Né? Então ele sacode ali as peninhas dele, acabou, ele está seco de novo, porque não encharcou. O que impediu de encharcar as penas dele? Foi justamente esse líquido que ele produz, que o corpo dele produz, e que ele pega com o bico e fica passando nas peninhas. A gente vê a galinha fazendo isso, o pato fazendo isso. Então a galinha, ela está lá na chuva ali, toda encolhidinha. Né? Acabou a chuva, ela sacode as peninhas dela e ela está seca, porque ela passou essa secreção oleosa nas penas dela. Então isso também é um impermeabilizante. Eu esqueci de colocar a imagem disso, eu lembro, na verdade, eu lembrei foi agora, né? Mas isso também funciona como impermeabilizante, tá? Outra função do líquido... Outra função... O quê? 8 minutos para acabar a aula. 8 minutos? Ah, tá. Então eu vou deixar essa parte aqui, então. Você esqueceu, né? Eu também. Eu vou deixar essa parte aqui, e aí vamos dar uma lembradinha, então, no nosso assunto. Então, o que vai cair na prova? Aquela parte de origem da vida, tá? O que é a origem da vida? As teorias que tentam explicar como a vida surgiu no planeta. Então, lembra de a gente falar lá do criacionismo, fixismo, criacionismo, teoria da biogênese, abiogênese, tá? Então, essas teorias vão cair, aquela panspermia, tá? A gente falou muito disso. Outro assunto que vai cair é da parte dos compostos inorgânicos, que são água e sais minerais, e o carboidrato. Não vou colocar lipídio, porque a gente não terminou de ver o lipídio. Então, aí ficaria ruim eu colocar lipídio se eu não terminei de ver, tá? Então, vai cair na prova essa parte de origem da vida. Então, aí vocês anotem aí. Origem da vida, compostos inorgânicos, água e sais minerais. E no caso dos compostos orgânicos, só o carboidrato. Então, são esses 4 assuntos para a gente estudar. Origem da vida, água, sais minerais e carboidratos. Então, vamos lembrar um pouquinho da origem da vida, que foi o assunto que a gente viu primeiro, e aí eu acho que é o que está mais distante da nossa cabeça. Professora Beatriz? Pode falar. Bom dia a todos da primeira série, tudo bem, professora? Bom dia. Professor, eu gostaria de pedir para a senhora, porque amanhã eles vão fazer autoavaliação, né? Depois que eles fizerem a autoavaliação, vai sobrar um tempo aí para pôr os portfólios em dia. E eu gostaria que depois, na parte do vespertino, a senhora passasse para mim o nome dos alunos das primeiras séries que ainda estão devendo atividade no portfólio, porque eu fiz um compromisso com os pais de toda a relação de professor, falando de aluno que não está em dia com o portfólio, eu vou precisar postar lá no grupo de pais. Sim. Tá? Então, nós vamos esperar até amanhã, que eles vão ter um tempo para pôr em dia. E depois a senhora passa para mim, por favor. Sim, professor, uma pergunta em questão do portfólio, sim. A senhora estava falando aí agora? Pode falar. O meu, por exemplo, em inglês, hoje, eu fui olhar ele de novo, que eu mandei esse em inglês, eu fui fazer as anotações que minha mãe tinha pedido, né? Eu fui olhar de novo. Sumiu uma das que eu tinha enviado lá. Eu perguntei a um professor, ele falou que é porque talvez ela tenha corrigido. Mas, assim, as outras estão postando lá como verificadas, mas não sumiram, continuam lá. Esses casos conversa diretamente com o professor, né, professora Bia? Entra em contato com ela e vê com ela. Diretamente com o professor, tá bom? No particular com ela, depois você manda uma mensagem no privado para ela, e aí que ela dá uma olhadinha e te responde direitinho o que aconteceu. Tá? Muito obrigada, viu, professora? Depois ela responde, tranquilo. Qualquer coisa, estamos aí. Bom dia. Bom dia. Meninos, então vamos voltar aqui, ó. Vamos falar, então, origem da vida, né? Só para a gente revisar, para a gente lembrar para a prova. São as teorias que tentam explicar como que a vida surgiu no planeta, certo? Então, uma das teorias é a abiogênese, um A antes da palavra. A abiogênese quer dizer o quê? O A antes da palavra significa não.
Então, eles acreditavam que o ser vivo poderia surgir, nascer da matéria bruta, sem vida. Então, eles achavam que uma carne em putrefação, ela poderia gerar um ser vivo, tá? Que uma pedra lá no meio do rio, porque eles viam um sapo em cima dela, eles acreditavam que aquele sapo teria nascido daquela pedra. Então, a biogênese é uma teoria que eles tentavam explicar a origem da vida, dizendo que o ser vivo poderia surgir, os primeiros seres vivos poderiam ter surgido da matéria sem vida. Bom, isso por quê? Porque, na verdade, a primeira ideia seria do criacionismo, que é uma ideia de origem da vida que teria um ser divino, um ser especial, né? Que para nós, na nossa cultura, é Deus, que teria criado os seres vivos. Então, quem não acreditava nessa época, nessa questão do criacionismo, eles tinham que inventar alguma coisa para explicar como o ser vivo surgiu. E aí eles inventaram essa parte da biogênese. Bom, vários experimentos foram feitos, tem lá o experimento de Red, né, que é aquele da carne, que colocou em frascos, fechou, experimentos para provar que essa biogênese estava errada. Né? Até foi o experimento de Pasteur que conseguiu derrubar definitivamente a biogênese. Tá? Bom, e depois tem a parte da gente falar lá das condições da Terra primitiva, que é a hipótese de Oparin e Haldane, que eles acreditavam que a Terra primitiva seria um ambiente muito quente, que chovia muito, tinha muitas descargas elétricas, raios, tinha metano, amônio, hidrogênio, vapor d'água na atmosfera. E que eles acreditavam que no início a Terra era irrespirável. E aí que esses gases que estavam na atmosfera teriam se organizado e dado origem às primeiras moléculas orgânicas, daí teria surgido as primeiras células. Tá? Então, vamos lembrar de estudar essas teorias, né, e estudar a hipótese de Oparin e Haldane também. Outra coisa que é importante a gente estudar é a questão da água. Então, a água é um composto inorgânico, ela é o que a gente tem em maior quantidade no nosso corpo, então no nosso corpo é cerca de 70%, mas essa quantidade de água, ela varia de organismo para organismo. Então, tem ser vivo que tem mais água no corpo do que a gente. Então, o nosso corpo tem cerca de 70%, mas uma água viva, por exemplo, ela tem cerca de 99% da massa corporal dela é a água, certo? Então, aqui, no caso, um fator que faz variar a quantidade de água no organismo é a questão da espécie. Outro fator é a idade. Quanto mais jovem eu sou, maior a quantidade de água no meu corpo. Quanto mais velha eu sou, menor a quantidade de água. Então, se eu pegar um bebê e vocês, né? Então, o bebê vai ter mais água no corpo do que vocês. Agora, se eu pensar vocês e eu, então eu tenho idade para ser a mãe de vocês, né? Então, eu vou ter uma quantidade menor de água no organismo do que vocês, certo? Então, quanto mais velha... Então, se eu pensar meu pai, então ele já tem uma quantidade de água menor no corpo do que eu. Então, quanto mais velha eu sou, menor a quantidade de água. Quanto mais jovem eu sou, maior a quantidade de água no organismo. Outro fator que faz variar a quantidade de água é o metabolismo. Quanto mais atividade metabólica meu corpo realiza, maior a quantidade de água ele vai ter, certo? Bom, outra coisa em relação à água, as funções dela. A água ela é considerada solvente universal. O que é isso? Ela dissolve a maioria das substâncias. Então, quase tudo ela dissolve. O que ela não consegue dissolver? A gente acabou de falar agorinha. O que é insolúvel na água? Lipídio. Tá? Bom, outra função importante da água, né, é que ela auxilia na regulação da temperatura do nosso corpo. Então, a temperatura do nosso corpo, a água está auxiliando, né, a regular essa temperatura, manter essa temperatura constante, e a água também faz o transporte de substâncias no nosso corpo. Então, tem várias funções aí que ela é importante para a gente. Outra coisa que é importante é a questão dos sais minerais. Então, a gente tem aí os sais minerais, que eles são extremamente importantes também para a gente. Nós precisamos deles em pequena quantidade, tá? Mas eles são também muito importantes. Bom, se eu for olhar aqui em relação a sais minerais, eu vou até ver se eu consigo compartilhar aqui Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Professora, acabou a aula. Acabou, né? E não tem nem jeito, a gente ficar um pouquinho, porque agora tem outra aula.
Ah, então, não esquece de estudar os sais minerais, ver a função de cada um, e alimentos que tem, e também a questão dos carboidratos. Função, aquela classificação do carboidrato, monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. Tá? Dá uma olhadinha nisso aí para nós, para a gente dar uma estudadinha para a prova, tá bom? Certinho? Deixa eu... Certinho. Professora, Pode falar. eu tirei umas fotos da sua aula, te marquei, eu fiz algumas enquetes e coloquei algumas curiosidades da água que a senhora falou. Tá bom.